Eu saudo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus, que se encontra em Provérbios, capítulo de número 4 e o verso de número 1 em seguida. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. Quando a gente lê esses 3 primeiros versos, primeiro precisamos entender quem é esse personagem. É Salomão o personagem. E para quem Salomão está falando? Para seus filhos. Para os filhos de Israel, para os filhos do mundo inteiro que adere às palavras do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Salomão está dizendo, passando para os seus filhos, que ele era um filho mimado na companhia do seu pai. E que era um filho único da mãe dele, porque a Betseba era uma das esposas de Davi. E Salomão está passando para os seus filhos aquilo que ele aprendeu de seus pais. Os seus pais ouviram os ensinamentos de Moisés, que recebeu de Deus. Os seus pais ouviram os ensinamentos de Josué, que também recebeu de Deus, e que fala as mesmas palavras, não poderia modificar. E para entender melhor, vamos pegar um texto em Josué, capítulo de número 1 e o verso de número 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Com esses ensinamentos que Salomão recebeu do seu pai, Davi, ele soube responder a uma pergunta que Deus fez para ele. Salomão, peça o que você quiser. Deus disse para Salomão. E Salomão escolheu o quê? Eu quero a sabedoria. Porque Salomão recebeu dos seus pais esses ensinamentos que eu acabei de ler. Em Josué, capítulo 1, verso de número 8. E vamos entender melhor os ensinamentos de Salomão. Salomão disse: e ele me ensinava e me dizia, ou seja, ele estava falando, o meu pai me ensinava e dizia para mim, retenha, ou seja, guarda o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, ou seja, guarde todas as palavras que eu estou falando para você, de tudo aquilo que eu aprendi do meu pai Davi, e que Davi aprendeu do meu avô Jessé, e que Jessé aprendeu dos seus antepassados. E ele diz, adquire sabedoria, passando aquele testemunho da escolha que ele fez quando Deus pediu para ele que escolhesse o que ele quisesse. Então ele está passando para o filho, a sabedoria é a coisa mais importante do mundo.
Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Ou seja, não saia dos ensinamentos que eu estou passando para você. Assim também, meus irmãos, somos nós que somos pai, também devemos falar para os nossos filhos dessa mesma forma, para que eles coloquem na mente e no coração os ensinamentos dos pais. E que esses ensinamentos dos pais sejam os ensinamentos de Deus. E ele continua: não abandone e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Olha que mensagem, que revelação ele está dizendo. Ele está dizendo que a palavra de Deus te protege. Os mandamentos de Deus te protegem. A lei de Deus te protege, meu irmão. É esse o ensinamento que ele está passando para nós hoje. Porque foi para o tempo passado, mas serve para todos aqueles que ouvem a palavra, que aderem aos seus ensinamentos. E ele diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, ou seja, exalte a sabedoria. E ela, que é a sabedoria, te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Quem? A sabedoria. Vai estar ao teu lado. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. E para encerrar, ele diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Por que Salomão falou essas palavras? Porque ele tirou lá da essência da Torá, que é o Pentateuco, que é a lei de Deus, os 5 primeiros livros. Ele tirou de lá, de Êxodo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos que está ouvindo esse vídeo, que está entendendo essa revelação que Davi está passando para os seus filhos e para todos os filhos. Que você possa ser sábio e adorar a esse único Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E entregar a sua vida obedecendo às suas leis, porque obedecendo às suas leis você vai ser protegido de tudo aquilo que vier contra ti. Que Deus abençoe a todos. E se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações e dê um like para ajudar a divulgação da palavra de Deus.